E uma dúvida que muitas pessoas que vão fazer um financiamento para a construção têm é o que um terreno precisa ter para que a Caixa aceite ele em um financiamento para a construção. E como eu sei que essa informação é uma informação um pouco difícil de a gente encontrar na internet, nesse vídeo eu vou te falar tudo o que tu precisa saber, todos os critérios que a Caixa analisa para avaliar se ela vai liberar ou não esse terreno no financiamento para a construção. Então aqui a gente vai falar tanto da parte documentacional legal do terreno, quanto da parte de infraestrutura dele. Uma coisa que eu sempre falo aqui em meus vídeos e é importante eu ressaltar logo no início desse vídeo, é que por mais que a gente sempre fale em financiamento para a construção, para a Caixa é sempre um financiamento de imóvel. E o conceito de imóvel é terreno mais construção. O que eu quero falar com isso? É que não adianta a gente pensar apenas na casa que vai ser construída, nos projetos que a gente vai enviar, na planilha referente ao cronograma dessa casa. Não, além de tudo isso, a Caixa vai ter uma análise muito criteriosa em relação ao terreno no qual essa casa vai ser construída. Então eu vou te passar tudo o que a Caixa analisa sobre esse terreno. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações, que toda semana eu lanço 2 vídeos novos e tu te inscrevendo, tu vai saber quando esses vídeos forem lançados. Eu também já peço que se tu ainda não me segue no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Todo dia eu tô colocando caixinhas de perguntas lá nos stories, então tu pode fazer perguntas e eu ali tô respondendo todo mundo e tirando todas as dúvidas do pessoal. Então eu tenho certeza que meu Instagram também pode te ajudar bastante. Pessoal, para que fique mais didático esse vídeo, eu separei ele em 2 partes. Na primeira parte a gente vai falar ali sobre toda a parte documentacional e legal do terreno e depois a gente entra ali na parte de infraestrutura do terreno. Vamos lá, a primeira coisa que a Caixa vai analisar para ver se ela vai liberar ou não esse terreno no financiamento é se esse terreno está localizado em área urbana. Pessoal, essas modalidades de financiamento que a gente fala aqui, financiamento de aquisição de terreno e construção e financiamento de construção em terreno próprio, só valem para áreas urbanas. Infelizmente, isso não vale para a área rural. Então, se daqui a pouco tu quer fazer esse financiamento, mas o teu terreno está localizado numa área rural, infelizmente, isso não vai ser aceito pela Caixa. Gente, como que eu vou saber se o meu terreno está numa área urbana ou numa área rural? Se esse terreno paga IPTU, então ele está numa área urbana, tu pode dar andamento que isso aí, esse critério, tá ok. Gente, segunda coisa, se for um financiamento de aquisição de terreno e construção, ou seja, além de a gente construir a casa, a gente vai estar comprando um terreno, esse terreno precisa estar no nome de terceiros, ou seja, não estar no nosso nome. Agora, se é um financiamento de construção em terreno próprio, esse terreno precisa estar no nome de todas as pessoas que forem pegar o financiamento. E é muito importante frisar isso, pessoal. Se daqui a pouco vocês forem fazer composição de renda, ou seja, pegar esse financiamento no nome de 2, 3 pessoas, esse terreno precisa estar no nome de todo mundo. Então, se daqui a pouco esse terreno está só no nome de uma pessoa, primeiro vocês precisam regularizar isso. Passem esse terreno para o nome de todo mundo, que aí sim vocês conseguem fazer o financiamento de construção em terreno próprio. Outra questão muito importante, pessoal, esse terreno precisa ter matrícula individualizada, está registrado no Registro Geral de Imóveis. Gente, isso é fundamental, precisa ter um terreno com matrícula individualizada e que esteja ali com tudo em dia, com toda a documentação em dia. Por que eu falo aqui que isso é muito importante? No Brasil, muitas negociações de terreno são feitas apenas com contrato de compra e venda. Ou seja, o cara não vai lá e passa a matrícula daquele terreno para o nome dele. Não, ele faz esse negócio ali só com um contrato de compra e venda. E na verdade, se tu tem um terreno só com um contrato de compra e venda, na verdade tu não tem esse terreno, né? Porque para tu ter a posse de um imóvel, de um terreno, tu precisa ter escritura e esse terreno precisa estar com a matrícula no teu nome. Então isso vai ser também muito analisado pela Caixa. Então, fazendo aí um resumão dessa parte mais burocrática do que a Caixa analisa em um terreno. Esse terreno aí precisa estar em área urbana, ou seja, é um terreno que paga IPTU. Esse terreno, se financiamento de construção em terreno próprio,
precisa estar no nome de todas as pessoas que forem pegar esse financiamento e, se financiamento de aquisição de terreno e construção, estar no nome de terceiros. Esse terreno precisa ter uma matrícula individualizada e estar livre de qualquer ônus, ou seja, não estar devendo nada, não ter nenhum débito nesse terreno. Mas, gente, além de tudo isso, eu queria falar mais uma coisa aqui sobre essa parte burocrática, que é uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, que é o seguinte: Rafael, eu tenho um terreno que eu estou pagando ele financiado, ou seja, peguei um financiamento apenas de terreno. Consigo financiar uma construção em cima desse terreno? Nesse caso aí, são duas as situações. Se esse terreno estiver alienado, isso normalmente acontece quando é um financiamento com um banco, infelizmente não é possível. Primeiro, essa pessoa precisa quitar esse terreno para depois pegar um financiamento de construção em terreno próprio. Agora, se esse financiamento não estiver ali com uma alienação fiduciária, é um financiamento ali só com contrato de compra e venda, normalmente isso acontece quando é um financiamento com uma loteadora, uma incorporadora, uma construtora, aí sim vocês conseguem fazer o financiamento de aquisição de terreno e construção. Então a Caixa vai vir, vai quitar o saldo devedor desse terreno e vai fazer o financiamento da construção. Então são esses dois casos. Se o terreno estiver alienado, infelizmente primeiro a gente precisa quitar esse terreno para depois pegar um financiamento. Agora, se não estiver alienado, a gente consegue sim se enquadrar no financiamento de aquisição de terreno e construção. Gente, agora vamos partir então para a segunda parte do vídeo. Vamos falar sobre a infraestrutura que a Caixa analisa para avaliar um terreno. Pessoal, muitas pessoas que não conhecem sobre o financiamento para a construção têm na mente delas que a Caixa tem uma análise muito criteriosa, que esse terreno precisa estar numa localização muito boa, ser um terreno muito bom. Mas não é isso. Basicamente, o que a Caixa vai analisar é se esse terreno é funcional. Ou seja, ele vai prover tudo que um terreno precisa para que uma casa que vai ser construída ali funcione. Então, questões de iluminação, abastecimento de água, mas a gente vai falar sobre tudo isso agora com muita calma. Gente, os critérios aí que o engenheiro credenciado pela Caixa vai analisar quando ele for fazer a visita no lote para avaliar se esse lote aí tem as condições mínimas para que a Caixa aceite ele em um financiamento são basicamente 6 critérios. Critério número 1. Esse terreno precisa ter abastecimento de água potável, ou seja, tem que chegar água no terreno. Critério número 2. Esse terreno precisa ter uma solução de esgotamento sanitário. Então muitas pessoas aqui entram naquela dúvida: ah, meu terreno tem esgoto com fossa e sumidouro. Isso é possível? É possível sim, pessoal. Só que vocês vão ter que apresentar isso para a Caixa nos projetos, nas planilhas. Vocês estão mostrando para ela que tem uma solução aí de esgotamento sanitário. Critério número 3. Solução de escoamento de águas pluviais. Ou seja, vai chover nesse terreno, vai chover nessa casa. De alguma forma, a água tem que ir embora. Então a gente tem que apresentar para a Caixa qual é a solução aí de escoamento de águas pluviais. Critério número 4. Abastecimento de energia elétrica. Gente, não tem como uma casa ser funcional se não chega energia nela. Então tem que ser um terreno que chegue energia, tenha abastecimento de energia elétrica. Critério número 5, e esse é muito importante, infelizmente em muitos terrenos acabam não passando nesse critério. Esse terreno precisa ter iluminação pública, ou seja, a rua desse terreno precisa ser iluminada. Infelizmente aí no Brasil tem muitas cidades que têm ruas onde a prefeitura não fornece iluminação pública. Também acontece os casos onde a pessoa comprou um terreno em um condomínio que recém foi inaugurado e esse condomínio ainda não forneceu ali a iluminação pública da rua. Só que, gente, esse é um critério que a Caixa analisa e esse terreno precisa ter iluminação pública. Então, essa iluminação tem que já existir quando o engenheiro credenciado pela Caixa for fazer essa análise do lote. E o último critério que a Caixa vai analisar é que esse terreno precisa ter uma via de acesso, ou seja, tem que ser possível chegar até esse terreno. Notem, pessoal, são condições aí bem simples, bem mínimas, que é justamente as condições mínimas para que a Caixa aceite aí esse terreno em um financiamento para a construção. Pessoal, é claro que se daqui a pouco vocês têm um terreno que
está numa via asfaltada, numa localização muito boa, isso vai ser bom, isso vai ser bem visto pela Caixa. E isso vai ser bem visto na avaliação do valor desse terreno. Mas as condições mínimas é só isso que eu falei aqui para vocês. O terreno tendo toda essa parte de infraestrutura e aquela parte legal que eu falei anteriormente, ele vai sim ser aceito em um financiamento para construção. Vocês podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Pessoal, nessa questão aí de terreno era isso, levem isso muito em conta. Sempre quando a gente faz um financiamento para construção, para a Caixa é um financiamento de imóvel. Então imóvel é terreno mais construção. A Caixa vai ser bem criteriosa em relação à construção, à casa que vai ser construída, mas também vai ser bem criteriosa em relação a esse terreno no qual a casa vai ser construída. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem comentar aqui embaixo que na medida do possível eu vou responder todo mundo. E se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, ativam as notificações, porque isso me ajuda demais e faz com que o canal cresça cada vez mais. E por fim, se vocês gostaram do vídeo, gostaram das informações, não deixem de curtir o vídeo aqui, porque isso também aí me deixa muito feliz e me ajuda demais. Obrigado pela atenção e até a próxima.